Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda, e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Olá, muito obrigado, muito obrigado. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa da Seiichi no Ie, aqui no canal do YouTube. Que alegria poder novamente recebê-los aqui na nossa Quinta dos Educadores. A você que já está conectado, muito obrigado. Gostaríamos de fazer aquele tradicional pedido, né? Não esqueçam de acender aí a luzinha, né, do sinal do like, para que nós possamos, então, receber aí o seu like. Se você ainda não está inscrito no nosso programa, faça a sua inscrição e deixe, né, a campainhazinha de novas mensagens habilitadas. Mas também deixe para nós no chat de onde você está falando, né? De onde você está participando, na verdade, desse nosso encontro virtual. É sempre uma alegria, uma satisfação muito grande. Muito obrigado pela confiança, muito obrigado por você abrir as portas da sua casa para nos receber, tá certo? Hoje, no programa de hoje, nós vamos entrevistar uma participante, né, que teve uma boa participação no nosso 5º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida, que ocorreu no mês passado, né, de 27 a 29 de agosto. Então, nós vamos ter a oportunidade de entrevistar uma pessoa muito querida da Regional SP Santos, a senhora Elizabeth Gonçalves Marques. Olá, Elizabeth. Olá! Oi, que alegria, obrigada pela oportunidade e gratidão por poder compartilhar um pouquinho tantas coisas que nós aprendemos no STEV e no nosso dia a dia da escola. Muito obrigado, viu, Elizabeth, por você generosamente, né, encontrar aí na sua agenda um tempinho para a gente vir conversar aqui com os nossos internautas, né, sobre a sua participação no 5º Congresso Latino-Americano. Bem, antes, né, de falar aí da sua experiência que foi participar no Congresso, a gente gostaria que você, Elizabeth, se auto-apresentasse, né? Quem é Elizabeth? Bom, filha de Deus. Filha de Deus. Já gostei. E nessa graça tão grande de ser filha de Deus, eu percorri meu caminho iniciando como professora de História. A minha primeira faculdade é História, no qual eu sou apaixonada,
e lecionei por quase 30 anos na escola pública e em escola particular. E nesse percurso eu fui estudando muito, porque gosto muito da leitura, gosto muito dos estudos, fiz outra faculdade, pedagogia, né? E na faculdade de pedagogia, meu horizonte se abriu mais ainda na possibilidade de contribuir um pouquinho mais. E ingressei como diretora efetiva do Estado de São Paulo, gestora. Então, eu sou uma diretora efetiva já há 20 anos, diretora efetiva, né? Nesse percurso, eu não parei. Eu fiz o mestrado na Unesp, né, que foi, assim, um dos maiores presentes que eu pude fazer. Eu fiz mestrado em artes visuais, em história da arte, apaixonante, em que a gente descobriu um novo mundo de novas possibilidades, de avanços do conhecimento, e a gente contribuiu também um pouquinho mais, dando algumas aulas para professores, né? Até que eu, né, adotei uma menina, Maria Clara, nesse caminho que eu já percorri, porque eu já trabalhei na Prefeitura de Santos, também com as crianças, né, moradores de ruas, adolescentes em situação de vulnerabilidade, e isso foi brotando em meu coração. E hoje ela é uma adolescente, peguei ela pequenininha, de 8 meses, e hoje ela é uma adolescente de 14 anos. Uma menina linda, abençoada, perfeita, generosa. Então, eu sou mãe, sou professora, sou diretora, né? Nós temos muitas ações e são coisas assim que Deus foi colocando no meu caminho, foi abrindo, me dando possibilidades e eu fui acolhendo, né, com disponibilidade. E tudo é Deus. Essa é a minha frase. O mundo todo é Deus, tudo é Deus, o tempo todo é tudo Deus. E ele foi conduzindo a minha história e é o que eu sou hoje, né? Uma mulher faz muitas ações e todas que me proporcionam possibilidades de enriquecimento pessoal e espiritual, né? Para a gente poder contribuir um pouquinho com a sociedade. É isso. Que lindo, que lindo, que linda a sua trajetória, parabéns pelo mestrado, né? Que coisa fantástica. E pela sua adoção, né? De ter adotado a Maria Clara, que menina de sorte, ter uma mãe tão iluminada como você, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Eu que tenho sorte, porque ela é um ser de luz, a minha filha é muito abençoada. Ai, Eu que aprendo legal. muito. Sim, eles nos ensinam muito. Eu também, sabe, Elizabeth, outro dia eu fui participar de um programa e aí me perguntaram assim, preletor, como que você quer ser anunciado? Como superintendente, como professor, como preletor? Eu falei, olha, como eu gostaria de ser anunciado, talvez você não possa. Ela me olhou e falou, mas por quê? Eu falei, eu adoraria que você me apresentasse assim, agora para a palestra com o tema, nananana, o pai do Vitor. Que Mas é linda. verdade. Nossos filhos são nossos professores, né, Elizabeth? Então, eu aprendo muito. A Uhum. adolescência é um mundo mágico, a gente se disponibiliza, eles têm muitas transformações, mas a gente vai se reeducando e aprendendo muito. E as palavras são muito importantes dentro desse Claro, processo educacional. sim. Materno, E, né? uhum. Mas assim, ó, uma outra coisa que eu queria comentar, que essa sua primeira fala aqui, né, nessa nossa entrevista, que eu amei a sua introdução. É bacana também, Elizabeth, porque desconstrói um pouco aquela ideia da aborrecência, né? Que, aliás, eu acho esse termo horrível, horrível, mas a gente conhece muitas pessoas que, lamentavelmente, utilizam essa expressão, né? Não, a adolescência é um processo de crescimento, é uma fase da vida. Tudo depende do nosso olhar. Ontem eu fiz formação com os professores e eu coloquei muito claro para eles, nós temos a oportunidade de enriquecer esses adolescentes. Eu tenho a graça de trabalhar com o ensino fundamental 2, do sexto Ah, ao nono ano.
né? Trabalhei muitos anos com jovens também, como professora de história, mas a fase da adolescência, essa transição, ela é muito rica quando a gente dá a esse jovem a possibilidade dele acreditar nele mesmo. Você é capaz, você consegue. E eles têm muitos conflitos, é fato, mas como nós, dentro do processo educacional, né, e dentro da família também, a gente pode ajudar esse adolescente a se perceber como um ser grandioso que está chegando numa outra fase, a fase da juventude, que vai ser mais bela ainda, né? Como ele pode construir, ultrapassar todas as suas dificuldades, que a gente chama na Seichonoye de oportunidade, que eu acho a coisa mais linda, né? A Seichonoye fala que os problemas são oportunidades. Então, é acesso de crescimento. E quando esse adolescente ele chega para mim, eu já vejo nele essa possibilidade de avanço. Ele não pode parar na adolescência. Nós crescemos o tempo todo, porque o intuito é sempre essa evolução do ser humano, né? Então, eu vejo a adolescência um movimento e um momento riquíssimo de aprendizado da vida que vai construindo um novo degrau, o degrau da juventude e depois a maturidade. Que lindo, né? Bem, então vamos aproveitar e pedir para as pessoas que nos acompanham nesse momento, né? Você que é educador, educadora, ou que não seja, né, educador, mas que tenha filhos na idade da adolescência, escreve para nós aí no chat a sua experiência com o trabalho com os adolescentes. Elizabeth, então vamos ao que viemos, né? Bom, você então teve uma participação no congresso, né? Que aconteceu mês passado, e eu queria muito, Elizabeth, que você contasse para nós agora, então, como que você conheceu a Seichonoye e, consequentemente, né, como que você chegou até o CEV? Eu sou novinha na Seichonoye, eu entrei em setembro de 2018, né? Algo em mim sempre tentava ir na Seichonoye e eu nunca conseguia. Sempre colocava, parecia que apareciam empecilhos, até que eu passei por um momento muito difícil, fiquei doente, e eu não conseguia reequilibrar a minha mente, né? Então, algo tocou no meu coração, Beth, vai na reunião da Seichonoye. E eu passava, antes de ir na reunião, passava pela regional várias vezes de carro, parava, olhava na placa, o horário, e eu não conseguia me encontrar. Até que eu fui na primeira reunião da Seichonoye, e foi um treinamento. A gente foi bebendo daquela fonte, né? A fonte da literatura do mestre Masaharu Taniguchi, e eu me identifiquei com esse projeto de vida, com esse ideal, com essa ponte que a gente deve atravessar e não olhar para trás. Atravessa a ponte, Elizabeth, vai para frente. E isso foi me transformando. E as palestras dos preletores, seres iluminados, palavras colocadas com toda a precisão, com todo o cuidado, para que nós que estávamos ali como ouvintes pudéssemos sair daquele local cheios, como um copo cheio, ou um dedal cheio, ou uma garrafa cheia, ou um balde, mas eu me saía cheia, né? Fora a acolhida das pessoas. E esse movimento é como a academia fala, é sempre um treinamento. Esse processo não é um passe de mágica, né? Nós precisamos estar abertos. E eu fui me abrindo a partir de 2018, fiz a minha primeira reunião, né, na academia, lembro da Rosana, que é maravilhosa, esse encantamento, como ela conduz as pessoas para participar das academias, e ali eu fui me transformando, eu fui mudando a mente, né? Porque é o que o mestre fala, é preciso mudar aqui, né? Mudar o coração. A gente quer milagres, eu já sou um milagre.
Todo Verdade. dia eu sou um milagre vivo. E às vezes a gente não percebe, porque os olhos estão tampados, né? Eu me alimentava de coisas, mesmo lendo muito, mas o meu alimento visual auditivo ainda não encontrava o meu coração. Então, esse treinamento foi contínuo e a gente foi se aprimorando, lendo, né, adquirindo a literatura, os livros, e os Uhum. livros são belíssimos, né? A gente percebe que é uma obra-prima de Deus, é Deus que nos fala o tempo todo. Mesmo Sim. a questão histórica, a gente precisa colocar, né, nos pontuar quando há um movimento histórico que o mestre viveu, mas a mensagem que está por trás é que transforma. Então, é preciso essa flexibilidade. É processo. Como a educação, ela é processual, ela é Processual. contínua. Então, eu estou aqui. Foi assim que comecei na Seitianoye. Uau, que começou com o pé direito, né? Que coisa maravilhosa. Bem, o tema dessa nossa entrevista é o tema do trabalho, né? Que a professora Elizabeth apresentou no nosso congresso, né? Todas as vozes se importam, né? Aparece aí para os senhores. Bom, aí, Elizabeth, então você chegou na Seitianoye, né? E chegou com o pezão direito, que beleza. Eu queria que você falasse para a gente, Elizabeth, como que foi para você a experiência de ter o seu trabalho selecionado no fórum, como foi a participação no fórum, e aí aproveitando, né, já também dizendo o motivo pelo qual você escolheu o tema Todas as Vozes Se Importam para o seu tema de trabalho. Tá, eu vou falar primeiro da minha experiência no fórum. Maravilha. A experiência no fórum me fez me conectar com o universo escolar, né? Então, eu me vi diante de um desafio que seria montar o projeto. Um projeto que já estava desenhado no meu coração e que nós estávamos vivendo. Todas as vozes importam. Por que todas as vozes importam, né? A gente sabe que tem um movimento que surgiu, Vozes Negras, os negros importam, e eu percebi que na escola que eu ingressei em 2019, precisava gerar ferramentas de acesso para que os alunos pudessem expor, para que o protagonismo juvenil pudesse aparecer de forma latente, de forma vibrante. Havia um processo educacional de excelência acadêmica, né? A gente trabalhava, tanto que a nossa escola tem o maior IDEB do estado de São Paulo, é 7,2, né? Maior escola estadual. Isso aconteceu em 2019, nós tivemos a visita do subsecretário da Educação, mas eu queria caminhar um pouquinho mais. Então, o CEP em 2019 foi abrindo o meu olhar, né? Essa névoa. O que fazer para que esse protagonismo possa vibrar, ele possa ser vivo dentro da escola? A escola, ela só existe para o aluno. O aluno é a meta, o aluno é a seta, o aluno é o caminho e ele é onde nós devemos percorrer, é a estrada. Eu só posso dar significado e ressignificado à minha ação docente e gestora quando o projeto de vida de cada aluno, ele existe verdadeiramente e ele pode ser alcançado. Todo aluno é um diamante, né? Os livros da literatura da Escola da Vida, da Seitianoye, nos diz, o aluno, ele tem talento, todos têm talento. Sim. Olha que beleza, né? Então, a gente não pode estar colocando o aluno, aquele que sabe mais, aquele que sabe menos, existem níveis de proficiência, nós sabemos, mas é ver que todo aluno pode mostrar essas inteligências múltiplas, né? Então, o projeto surgiu para dar vazão e razão a isso. Vamos dar ao aluno o lugar que ele merece, o lugar de destaque. Primeira coisa, abrir todos os espaços da escola.
Eu cheguei em 2019, as pessoas ficaram assustadas comigo. Você vai abrir a sala de informática? Vou abrir a sala de informática e vou colocar alunos monitores lá. Eles serão responsáveis, mas eles vão quebrar isso e aquilo. Vamos tentar. Porque se a gente não tentar e dar ao jovem o acesso ao protagonismo juvenil, como nós vamos saber se a gente vai conseguir ou não? E se acontecer, nós vamos tentar de novo. E vamos abrir de novo. E vamos dizer o que deve ser feito para que a coisa aconteça de forma harmoniosa. E eu abri a sala de informática, eu abri a sala de leitura, eu movimentei o espaço da quadra, né, com alunos monitores, eu abri o laboratório de ciências, colocando aluno no intervalo lá dentro, em que eles cuidavam. Então, esse protagonismo começou a ter voz. E eles vinham para mim e falavam, dona Beth, eles me chamam de dona Beth, dona Beth, precisa isso, aquele aluno fez assim. E esse movimento, essa voz foi crescendo, foi bonito, porque o aluno não é um ser passivo, ele não é uma folha em branco, né? Ele é um ser em construção. Então, a gente precisa dar a esse aluno todo o espaço que ele merece, e nada mais rico e mais bonito. Primeiro a família, a escola, né? E a escola foi se abrindo, dando voz. Eu fiz muitas reuniões com os líderes, chamados líderes de turmas, alunos acolhedores, e foi surgindo o projeto através dessa leitura. A pergunta sempre foi feita para mim primeiro: o que eu posso fazer para melhorar a escola? O que eu posso fazer para que o aluno encontre o seu espaço, ele se sinta bem aqui dentro? Porque os meus alunos vivem na periferia, com muitas dificuldades familiares, né? Eles têm muitos problemas, eles tinham que entrar e encontrar uma escola bonita, uma escola limpa, uma escola alegre, harmoniosa e com ordem, né? Primeira coisa, não é anomia, é ordem. Aí começamos também a colocar o hino nacional, né? O hino nacional é cantado semanalmente na ESO Etônio Bittencourt Júnior, o nome da nossa escola. Sim. E assim foi surgindo o nosso projeto. Mas que coisa fantástica, né? Eu estava ouvindo você falar, Elizabeth, e me surgiu aqui uma curiosidade, talvez seja a curiosidade também dos nossos internautas, né? Como que foi a participação dos outros professores, dos educadores da escola? Como que eles reagiram a esse projeto, a aplicação desse projeto? Houve participação dos educadores? Porque eu entendi assim que os alunos foram os protagonistas, né? A estrela do projeto, mas como que se deu a participação dos educadores? Então, isso também é processo, né? Sim. Porque a gente tem um sonho, e um sonho sozinho não é nada. O que eu tinha que fazer? Trazer esses professores para esse encantamento. Foi falado no Congresso. Para esse encantamento. Como? Colocando credibilidade, fazendo o professor acreditar que o excesso de disciplinas, de disciplina, de rigidez, de muitas suspensões que tinham na escola, não chegava até o aluno aquela transformação que nós queríamos. Então, primeiro é formar o educador, né? É formar o educador. E o professor, o educador do século XXI, ele precisa dessa formação e dessa autoformação. É uma equipe generosa, professor. Entendeu? É uma equipe generosa, porque eles começaram também a perceber as mudanças que a gestora nova estava trazendo e que estavam sendo saudáveis, mas eu sozinha não posso nada. Primeiro, um alinhamento muito forte com o trio gestor, que a gente chama, muitas reuniões em 2019, excesso de reuniões, para que tudo pudesse ser muito alinhado, posturado, para chegar no professor.
Então, o que é importante dentro de uma escola? A linguagem tem que ser uma só. Não pode cada um falar uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, antes de tomar qualquer decisão, eu fazia reunião com os professores. Antes de qualquer inovação dentro da escola, ou qualquer movimento diferente que os alunos traziam para mim, eu falo, olha, aguarda a reunião de terça-feira dos professores. Não vamos fazer nada enquanto a gente não passar para os professores. Então, esse alinhamento é muito importante, né? Esse processo educacional. Eu lembro da Escola da Ponte, José Pacheco, que o preletor até citou no congresso, desculpa, já estou falando, ele fala a autoformação, né? O professor precisa se reinventar. O tempo todo, o professor do século XXI jamais pode ficar sem estudar. Premissa: estude, forme, faça cursos, aprenda, né? Se envolva, traga ideias para a gente poder construir juntos a escola. Então, é contínuo, é processual, é treinamento, mas eles estão adquirindo e eu não tive resistências. Olha isso que eu ia te perguntar. A gente não teve resistência, teve movimentos de muitos questionamentos, muitas perguntas, e quando a gente está disponível para responder e trocar ideias, e até voltar atrás, eu falei essa semana, não tenha medo de voltar atrás quando vê que o movimento da quadra, por exemplo, não deu certo. Volte atrás, arruma de novo, e a gente fez todo esse processo, né? Então, os professores hoje já estão muito mais tranquilos. O detalhe importante é a valorização do profissional da educação. Ele é a mola propulsora. Ele é aquele caminho que leva, que mostra aquela palavra de total importância. Eu sempre digo, preletor, a mágica é a sala de aula. Verdade. A sala de aula é o lugar mágico da escola. É ali que tudo acontece. Eu posso ter a melhor ideia do mundo como diretora, minha coordenadora, vice-diretora, mas a sala de aula é o lugar do encantamento. É o lugar em que o aluno vai perceber que sem esforço não se consegue nada, que ele precisa ter autonomia, que ele precisa ser corresponsável, que ele tem que deixar aquele ambiente limpo, ele precisa ouvir, né, para se transformar, escutar. Então, eu fui sempre falando isso para professores. Professores, vocês são essa pérola da escola que brilha aqui dentro. Brilhem. Eu falo, brilhem, professores. Né? Que lindo. Vocês nasceram para brilhar. E assim a gente vai construindo. Está pronto? Não está ainda pronto. Não. Sim. Né? E graças a Deus, porque nos motiva a sempre buscar novos desafios. Ah, que ótimo. Nessa última sua fala, Elizabeth, eu queria ressaltar algo que você trouxe que para mim é de fundamental importância, quando você fala que o professor ele precisa estudar, não parar de estudar. Nós, professores, nós somos eternos pesquisadores, né? E essa questão que você traz para a gente não perder a vontade de continuar estudando, de não perder essa vontade de continuar pesquisando, foi algo que me chamou bastante atenção na sua fala. E também eu preciso aqui falar, sabe, Elizabeth, hoje eu não estou em sala de aula, né, por conta de estar como funcionário da sede central da Seitinoye do Brasil, mas eu dei aula em várias escolas, né? E assim, uma coisa que para mim faz muito a diferença na escola também é uma gestora com a postura que você está trazendo para a gente, sabe? Porque eu tive gestoras tão comprometidas e como você. Mas eu tive muitas gestoras, né, muita diretora de escola que
ela trabalhava para ganhar o dinheiro dela como diretora e ponto final, né? Então, eu percebo, assim, sabe, Elizabeth, que você, como gestora, com esse perfil, né, de uma pessoa harmonizada, uma pessoa tranquila, sua fala, né, é muito suave, é muito tranquila, e eu vou te falar, Elizabeth, se eu voltasse a dar aula hoje, eu queria dar aula na sua escola. Um monte de gente quer, viu, Felitor? Muita Opa, gente então, quer ir para a minha escola. vamos Aliás, fazer a aí nossa escola, ela é bem verdade. concorrida. Os alunos fazem fila para estudar, eles querem estudar. Na Ah, cidade, a escola já tem um bom conceito, né? a Tem escola algumas fica no entrevistas. Guarujá, Elizabeth? Não, ela fica em Santos, Em na Santos. periferia de Santos. Isso, Uhum. bairro Estuário. Ah, tá ótimo. Bem, aí, Elizabeth, a gente quer então entrar, né, aqui mais uma vez no tema, para que você comentasse com a gente como foi a sua experiência participando do 5º Congresso Latino-Americano, além de falar para a gente como foi a sua experiência, nós tivemos a 5ª edição e eu queria saber das 5 edições, quantas edições você participou? Preletor, foi a minha primeira participação, né? E a gente não conseguiu as outras vezes. E eu entrei, saí do enriquecimento pessoal. Eu me emocionei muitas vezes, chorei, né? Com os trabalhos. E a diretora Berta, que foi a primeira palestra, A professora do Panamá. maravilhosa, né? O Uhum, trabalho que ela desenvolve no Panamá, a uhum, gente utiliza também as metodologias ativas. Eu me identifiquei muito com a diretora de escola, né? E o que me marcou muito, deixou muito forte, quando ela atendia os pais e os pais reclamavam, né? Iam lá, falavam algumas coisas e ela sempre ouvindo. E ela dizia assim: fala, fala, fala. Quer dizer, vamos escutar primeiro e depois ela colocava a palavra, né? A questão da gente utilizar a palavra como semente, como força, né, como capacidade de construir novos horizontes. Então, isso me marcou muito, foi muito forte essa primeira palestra. Teve vários momentos uhum. muito rico, todos os testemunhos, os trabalhos, assim, que deixaram a sua marca. E eu até mandei uma mensagem para a preletora Fernanda, dizendo da minha alegria de como a educação da vida mexe com tantas vidas e transformam vidas, porque cada vez que você utiliza a palavra em que o aluno é elogiado, ele é reconhecido, aí o preletor Marx falou, ser amado e amar, ele falou que estava no livro, ser amado e amar, se sentir útil, então isso não tem preço, professor, não tem preço, porque essa é a função da educação, é trazer oportunidade de crescimento, de por mais que o aluno ele more numa casa em que tenham muitos conflitos, muitas dificuldades financeiras, eu digo para o meu aluno assim, você vai ser muito rico, você vai ter a sua casa, você vai ter o seu carro, o melhor trabalho vai ser o seu. Então, acredite que você é capaz. E você vai ajudar a sua mãe e vai ajudar o seu pai. Vai transformar a sua vida. Então, essas palavras, elas realmente elas podem trazer e trazem, eu acredito, em quantos benefícios a educação. Quantos trabalhos grandiosos, que nem fala o preletor fala o tempo todo, grandioso, Grandioso. verdadeiramente trabalhos grandiosos que deixam a sua marca, uma marca indelével, mas Sim. é como um selo que a gente deixa no coração de cada criança, de cada adolescente, de cada jovem que passa no ambiente escolar.
Que ótimo, que ótimo. É muito, muito, muito rica essa sua fala, Elizabeth, porque eu sempre que tenho oportunidade, eu lembro, né, as pessoas que com uma palavra você salva a vida de uma pessoa, mas com uma palavra você também destrói a vida de uma pessoa. Tamanha é a nossa responsabilidade ao usar a palavra. E nós, professores, a nossa maior ferramenta, utilizada para o bem ou não, é a palavra. Tanto que a educação da vida, né, como você bem lembrou, ela tem como sua marca principal isso, né, o uso do poder da palavra. Que nós, professores, né, cada vez mais possamos usar essa palavra para construir, né? Eu posso falar um relato, preletor, bem Sim, pequenininho, por uma favor. experiência que eu vivi essa semana, por conta da pandemia também, né, e a gente retornou com o presencial, a gente percebe muito claro a fragilidade dos nossos alunos socioemocional, né? Quantas famílias que passam por dificuldades e problemas emocionais mesmo, estruturais. E essa semana veio uma menininha do 8º ano, normalmente a gente atende bastante, a minha porta da direção está sempre aberta, e alguns professores trazem, porque sabem que eu acabo ouvindo e dando uma palavra para os nossos alunos, e trouxeram uma menininha linda, chorava, 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 né? Os olhos verdes e grande, pequenininha, bem baixinha, mas muito linda. E ela disse, e ela chorava muito, e ela disse assim: eu não quero mais viver. Falou várias vezes. Por diversos problemas em casa, eu não quero mais viver, eu não quero mais viver. E eu, né, vendo aquela criança, disse algumas palavras para ela sobre o motivo porque ela estava sentindo isso. Aí ela ainda continuava chorando. Eu olhei no olho daquela adolescente e disse assim: você é filha de Deus, você é linda, seus olhos são lindos, seu cabelo é lindo, você é perfeita. Ela olhava para mim: eu não sou nada disso. Eu disse pela segunda vez: você é filha de Deus, você é linda, seus olhos são lindos, seu cabelo é lindo, você é perfeita. Eu não sou nada disso, dona Beth. Eu disse pela terceira vez: você é filha de Deus, você é linda, você é perfeita, maravilhosa. Ela olhou para mim, o olho dela, parece que ela Abriu. descobriu. Preletor, foi uma experiência incrível. Eu senti e eu me emocionei. Meu olho encheu de lágrimas. Ela olhou para mim e falou assim: dona Beth, eu sou tudo isso. Você é tudo isso. E parou de chorar. Ela acreditou naquele momento, mas eu repeti 3 vezes. Né? Essa possibilidade que a gente tem que ter. Eu me emociono porque a gente está passando por várias situações que demonstram a fragilidade dos nossos alunos, né? Mas, assim, é um enriquecimento. Eu aprendo muito com eles, muito mesmo, muito. É sempre um eterno aprendizado. Que coisa fantástica, sabe, Elizabeth, porque ficou bem presente nesse seu relato, né, nesse estudo de caso que você trouxe aqui para nós agora, a importância do afeto, né? O afeto, algumas pessoas, lamentavelmente, não entendem bem essa questão do afeto, porque banaliza muito também, né, Elizabeth? Mas afeto, para mim, é isso que você fez, sabe? E eu fico também pensando assim, Elizabeth, essa menina, ela pode ter quantos anos de vida ela tiver, ela nunca vai esquecer isso que você fez, né? Então, eu quando estava na sala de aula, embora ainda não tivesse filhos,
eu sempre tratei meus alunos como se fossem meus filhos. Tanto que hoje, meu filho está com 13 anos, ele é aluno do 7º ano, né? Desde que o Vitor foi para a escola, com 3 anos, a gente nunca teve problema com professor nenhum deles, nenhum, né? Porque durante todos os anos que eu lidei com os meus alunos como se fossem meus filhos, claro, quem ouve a gente falar isso, né, Elizabeth, são danados, dão trabalho, às vezes você tem que ser firme com eles, mas ser firme com amor, né? Então, hoje, com o Vitor já no 7º ano, indo já para o 8º ano, nunca a gente teve um problema sequer com nenhum professor, porque, na verdade, a gente entende que hoje a gente colhe com os professores do Vitor aquilo que eu e minha esposa plantamos com os nossos alunos, porque minha esposa é professora também, né? Sim. Que experiência rica, né, Elizabeth? A minha filha também, a gente conversa bastante com os professores, graças a Deus não dá trabalho, porque o diálogo é tudo. E eu quero ainda falar mais uma palavrinha sobre o congresso. Por favor. O preletor Marcos, ele deu uma palestra belíssima, né? Intelectual, consciencioso, a gente percebe como ele buscou, ele estudou, e ele deu, de tantas coisas que ele falou, eu trabalhei ontem com os professores, que ele falou da anomia, heteronomia e autonomia. Sim. Né? Então, o que isso tem a ver com uma escola? Tudo. Porque uma escola em que prevalece a anomia, ela deixa descontente pais, a comunidade, professores e gestores. A escola precisa de regras. Ela precisa ter a sua rotina, o seu movimento, e o aluno perceber o que ele pode fazer, aonde ele vai, precisa disso. E eu trabalhei também com os alunos a heteronomia e a autonomia. O que a gente precisa de alunos dentro da escola? Alunos autônomos. É verdade. A autonomia, eu não preciso falar para o aluno o que ele tem que fazer, ele precisa encontrar sentido dentro da escola. Não é heteronomia, a classe está em silêncio porque o professor está presente. Quando o professor sai, aquela bagunça, um levanta, vai aqui, vai ali, né? Pode ter esse movimento de brincadeira, conversa, claro, mas assim, não no sentido tão bagunçado. Então, a heteronomia vem de fora, né? O aluno tem que perceber que não é o que os professores estão falando, o que tem que ser feito, é o que faz dele acreditar que tem que ser feito porque faz sentido. E eu disse assim, a gente tem um movimento esse ano, preletor, que nós criamos, as assembleias escolares. Um processo riquíssimo, fantástico. Porque muitas vezes o aluno, ele fala o que a gente não quer ouvir. Né? E eles falam para mim, olha, dona Beth, aquela lâmpada quebrou, não está funcionando, porque a senhora não trocou ainda, não sei o quê. Às vezes você passa, né, na correria, olha, eu preciso disso, aquilo, eu não gosto desse jeito, o professor gritou aqui, externo, tá? Ele está se movimentando. Eu falei, você pode falar, você pode criticar, você pode dar, mas você não pode parar, como eu te falei com os professores, não pode parar só na crítica, a gente tem que fazer o aluno entender que existe sempre dois lados, tem a crítica, tem o elogio e tem a sugestão. A assembleia, ela trabalha nesses 3 caminhos. Então, é esse processo de jovem protagonista autônomo. Ele é autônomo, ele é solidário e ele é competente. Esse é o programa Ensino Integral do Estado de São Paulo. Programa belíssimo de escolas assim, que a gente vê a modificação dos nossos alunos dentro desse processo, quando eles ficam muito tempo com a gente dentro da escola. Por isso que é importante a construção do aluno autônomo e professor autônomo, né? Protagonismo sênior.
É o protagonismo juvenil junto com o protagonismo sênior. É uma união indissolúvel. Precisa dar certo. E aí a gente vai fazendo as coisas acontecerem. Sempre, preletor, é trabalhoso? É trabalhoso. Em nenhum momento eu falei que era fácil. Que é fácil. Né? Nada. É esforço. Mas é um ideal a ser conquistado. E cada dia a escola é um movimento novo. É um aluno que apresenta uma coisa bonita, é outro que apresenta uma dificuldade, e é sempre aquela pergunta: o que eu posso fazer para ajudar? O livrinho Minhas Orações diz assim: Senhor, me inspire para que eu possa ajudar o maior número possível de pessoas conforme a minha vocação. Que eu receba essa inspiração que vem do alto. Uhum. E aí as coisas começam a ter sentido. E a educação, como é difícil, mas ela acaba sendo leve, porque você tem algo muito maior para acrescentar na sociedade. Quando a gente fala de eficiência, e aí eu não sei se eu posso falar mais uma última palavra aqui. Sim, por favor. Ser eficiente, ser eficaz e ter efetividade. A escola precisa dessa normatização. Piaget. Então, eu sou eficiente quando eu utilizo todos os recursos da escola disponível para o meu aluno. A aula, ela precisa ser utilizada as metodologias ativas. O aluno não é passivo, ele precisa se movimentar. Ele é gestor do próprio conhecimento. Fantástico. O aluno é gestor da sua história. E aí eu tenho que ser eficaz também. Como eu posso ser eficaz? Eu preciso dar bons resultados. Tem que dar bons resultados. A escola, ela tem que ser de excelência. Tanto a pública quanto a estadual, municipal, particular. Precisa ser de excelência. Aquele brasileirinho que está lá, ele precisa ter a melhor professora, o melhor estudo e ter o melhor lugar. É dele por direito. Direito inalienável, fala na Constituição. E efetividade, os 3 Fs. O que é efetividade? O que eu vou colocar fora da escola? Que impacto que eu dei na vida dessa criança e desse adolescente? Então, esses 3 Fs são muito importantes. Efetividade. Ele saiu do 9º ano, ele saiu do 5º ano, ele saiu do 3º ano do ensino médio, impactado. Ele saiu diferente. Melhor. Que lindo, né? Ele saiu diferente de quando ele entrou, né? A professora Elizabeth, né, disse e citou uma oração que está no livro Minhas Orações. Caso você que está chegando pela primeira vez queira adquirir algum livro da Seichonoye, como Minhas Orações, citado pela professora Elizabeth, né, você pode adquirir os livros da Seichonoye visitando a nossa livraria virtual. Nós temos livros da educação, pedagogia da Seichonoye, Educação do Filho de Deus, volume 1, volume 2, do professor Keio Kanuma. Tem também Educação do Renascimento, Ensinando e Disciplinando os Filhos, que é um livro lindo, maravilhoso, a coleção A Verdade da Vida. Enfim, visite a nossa livraria virtual e adquira os livros. Você vai recebê-los na tranquilidade e no conforto da sua casa. Bem, quando você estava, né, falando, Elizabeth, da autonomia, sabe uma coisa que eu me lembrei? Quando eu estava ainda na sala de aula, eu fazia muita capacitação, né, pela Secretaria da Educação. E certa vez, nós, professores de 1ª a 4ª série, né, o 4º ano, agora 5º ano, nós fomos chamados para uma capacitação, e nessa capacitação foi trabalhado e pedido para que nós, professores do ensino fundamental 1, que trabalhássemos a autonomia do aluno, que foi, né, o que você trouxe aí para a gente. Ok, voltamos para as nossas salas de aula, e aí, passado um período, acredito eu, de 1 mês mais ou menos, corre, chama todo o pessoal de novo, né? E aí, o que acontece?
Por que a gente teve que correr e voltar lá? Porque eles tiveram que corrigir o conceito da autonomia. Porque muitos professores entenderam que autonomia era assim, quando chegasse lá na sala de aula, o aluninho falasse assim, professora Elizabeth, não, você não quer ser autônomo? Se vira, se vira. Não, professora, não, você não quer ser autônomo? A gente não tem que, você não tem que ser autônomo, então, autonomia não é se vira que você não é quadrado, né? Autonomia é exatamente isso. Olha, vai pesquisar, vai entender, mas se você precisar, o professor está aqui, pode me chamar assim, viu? E aí tiveram que chamar todos nós de volta para poder corrigir uma distorção que tinha sido feita no conceito do que vem a ser autonomia, né? E uma coisa que eu gosto muito dentro do conceito de autonomia é a responsabilidade, né? O ser autônomo, ele é um ser responsável. Dentro dessa autonomia, ela impacta em alguma coisa no outro, né? Então, a gente tem sempre que refletir, né, Elizabeth? Verdade, é assim mesmo, professor. A nossa ação é sempre de tornar o aluno mais autônomo, Sim. mas sem excluir a orientação do professor. Né? Perfeito. O professor, eu digo sempre que ele é a seta, ele não faz pelo aluno, ele indica o caminho, né? E qual o caminho? E cada aluno vai construindo a sua trajetória acadêmica da melhor forma possível, para que ele possa aprender, né? E se construir como cidadão. Perfeito. Professora, você não tem noção do quanto eu estou amando conversar com você. Você é uma pessoa muito inteligente, eu já disse isso aqui em outras entrevistas. Eu adoro conversar com pessoas inteligentes, sabe? Eu acho que é delicioso, assim. A sua fala é muito tranquila. Bem, embora eu esteja gostando muito dessa nossa entrevista, o programa, ele tem um tempo, né? E a gente está chegando próximo, não acabou ainda, tá, gente? Mas estamos chegando próximo do final dessa nossa entrevista. E eu queria, então, passar as palavras, né? Passar a palavra para você, para suas considerações finais. Que eu poderia falar conversando com um preletor tão maravilhoso, né? Tão cheio de luz, mas para mim é um enriquecimento essa conversa, essa partilha. Eu poderia deixar para vocês aguçar a curiosidade do aluno, essa curiosidade epistemológica que fala Paulo Freire, né? O grande educador. Vamos tornar os alunos curiosos pelo conhecimento, que eles possam aprender cada vez mais, ter vontade de aprender para se construir, para se moldar, ser um cidadão melhor, que é tudo que nós queremos, né? Colocar crianças, jovens, no mercado de trabalho, para que eles sejam felizes e sejam construtores de uma nova civilização. Congresso. Perfeito, professora, perfeito. Bem, antes, né, de finalizarmos efetivamente o nosso programa de hoje, não estou aqui encerrando o programa, o encontro de hoje, mas nós abrimos o programa de hoje com uma oração linda na voz do nosso amigo, né, o preletor Johnny. E a gente vai também fazer uma oração aqui para finalizar, então, né, o nosso encontro. A oração que nós vamos fazer é a oração coletiva de amor à humanidade, tá? Essa oração está na página 174 do livro Minhas Orações, que a professora Elizabeth também, durante a entrevista, citou. Tá certo? Então, gostaria, né, de convidar as pessoas que pudessem assumir a posição de oração, ou simplesmente fechar os olhos carnais, com uma respiração bem calma e tranquila, acompanhem as palavras da oração. Oração coletiva de amor à humanidade. O amor de Deus cobre a terra inteira
e anula todos os sentimentos negativos. Todas as pessoas de todas as nações se amam mutuamente. Preenchidas com o amor de Deus, já não existem mais rancor, ódio, maldição, nem conflito. O amor de Deus cobre a terra inteira e anula todos os sentimentos negativos. Todas as pessoas de todas as nações se amam mutuamente. Preenchidas com o amor de Deus, já não existem mais rancor, ódio, maldição, nem conflito. Muito obrigado, Deus, por sempre ouvir as nossas orações. Agora mesmo, a coletividade, né, a humanidade já está preenchida do amor, da sabedoria e da vida de Deus. Gratidão. Muito obrigado. Bem, então quero eu também aqui nas minhas considerações finais dessa entrevista, em nome da Superintendência das Atividades dos Educadores da Seichonoye do Brasil, agradecer à professora Elizabeth Gonçalves Marques, gestora, mestre, né, em educação, que gentilmente cedeu aí um tempinho, né, do seu dia tão atribulado para vir conversar aqui com nós, né, com os professores, com os educadores. A você que nos acompanha, caso você queira assistir novamente essa nossa entrevista, ela fica sempre disponível aqui no canal do YouTube, né? A você que está inscrito no Congresso, se você quiser revisitar o nosso conteúdo de todo o Congresso, ele vai ficar disponível até o dia 30 de setembro, tá? Então, vocês podem novamente acessar todo o conteúdo do Congresso. Também a você que participou do nosso congresso, já está disponível lá na plataforma Hotmart o certificado de participação. Porém, para você ter direito ao certificado de participação, você precisa clicar e marcar concluída todas as atividades para que, ao final, automaticamente gere o seu certificado. O certificado de participação do Congresso, ele tem só a parte da frente, porque é padrão da plataforma Hotmart. Caso você necessite do seu certificado frente e verso, porque no verso é onde tem todo o conteúdo programático do Congresso, basta que você mande um e-mail para congresso@sni.org.br e solicite o seu certificado frente e verso, tá? Então, envie um e-mail para congresso@sni.org.br e nos informe, participei do 5º Congresso e necessito do meu certificado frente e verso. E a gente envia esse certificado para você. E também, para finalizar, quem participou do nosso congresso, clicando na palestra conclusiva, que foi ao vivo, do Salão Nobre da sede central da Seichonoye do Brasil, descendo a barra de rolagens embaixo do vídeo, tem um link para você fazer a avaliação do congresso. Para nós, da organização, é extremamente importante que você dê a sua opinião, que você dê a sua sugestão, para que a gente melhore cada vez mais, e já estamos em fase, né, de preparação do 6º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida, tá certo? Então, professora Elizabeth, parabéns pelo seu lindo trabalho, né, parabéns pelo grandioso trabalho que você desenvolve na escola. Você é um exemplo para nós de gestora, sabe? Você é um exemplo a ser seguido de gestora. Parabéns. Obrigada. Gratidão. Gratidão, professora. A vocês que nos acompanharam, então, nos vemos no próximo encontro. Muito obrigado, muito obrigado.
界はあなたを必要としています。新しい空を仰ぎましょう。新しい地球を作り上げましょう。より良い世界を築き上げましょう。大会であなたをお待ちしています。